Bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical no livro do profeta Isaías. Hoje temos a lição número 5. É interessante que depois de termos lido e estudado o capítulo 23, saltamos agora para o capítulo 25, a fim de tratar este tema que é Deus salva. E a tese apresentada pelo autor da nossa revista diz precisamente o seguinte: o plano soberano de Deus inclui providenciar um meio de salvação para aqueles que creem nele. Certamente que uma das nossas alegrias é, quando temos um plano para realizar algo, executá-lo com sucesso. Normalmente os planos são feitos para se concretizar algo que é preciso fazer. E quantas vezes já aconteceu na nossa vida em que, querendo fazer algo, fracassamos porque não tínhamos um plano delineado? É ou não é importante ter um plano para suprir uma certa necessidade? Provavelmente todos nós reconhecemos a importância de se ter esse plano. O problema, porém, é que quando começamos a fazer algo, às vezes começamos a fazê-lo sem ter esse plano. E a questão é, por que razão isto acontece tantas vezes na nossa vida, em que começamos a fazer algo sem ter minimamente planeado? Ora, uma das lições mais importantes e talvez fundamentais que nós temos e que aprendemos através da Bíblia é que Deus sempre teve um plano para a humanidade. E ele tem agido exatamente na história em função desse plano, cujo fim, de uma forma geral, é redimir a criação e formar um povo de todas as nações. E é precisamente por causa deste plano que os crentes são levados a dizer exatamente aquilo que o autor da nossa revista sugere que memorizemos. Isaías, capítulo 25, versículo 9, e diz o texto assim, lendo a versão que temos na revista: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus. Temos esperado nele para que nos salve. Este é o Senhor. Temos esperado nele. Nós exultaremos e nos alegraremos na sua salvação. O capítulo 25 de Isaías descreve esta convicção do escritor sagrado de que Deus é vitorioso sobre todas as forças do mal. O estudo da lição vai incidir exatamente sobre o texto de Isaías, capítulo 25, do versículo 1 até ao versículo 10a. Ora, a letra A aqui neste caso significa que se deve parar na primeira parte do versículo. Certamente o resto do texto não serve os propósitos do plano da lição do autor da revista e por isso ele prefere parar exatamente aqui na primeira parte do versículo 10. E às tantas também ele deve-se ter apercebido que aparece aqui uma referência depois a Moab, que parece que cai do nada, aparece assim, sem aparente razão, e por isso mesmo ele achou por bem não entrar nesse assunto sobre a continuidade do texto. Até porque quando nós fazemos uma leitura continuada e até atenta, qualquer leitor verifica que os capítulos 24 a 27 têm características distintas. Não vamos enumerá-las todas agora aqui, mas nós já falámos que os capítulos 13 a 23, cujo capítulo 23 foi objeto de estudo na última lição, e nós verificamos que estes eram oráculos contra as nações e que até sabemos que não segue uma certa ordem cronológica, mas sim uma ordem até temática. Isto significa que alguém pegou nos sermões, pensamentos e ideias de Isaías e as moldou e colocou então em livro. O mesmo acontece com este conjunto de sermões que nós temos agora aqui, que são sermões, que são hinos, que são salmos, são orações e que aparecem exatamente neste grupo de 24 a 27.
Estes capítulos funcionam como que uma interpretação, diriam alguns estudiosos, dos oráculos anteriores, em termos da sua liturgia e principalmente daquilo que uma comunidade redimida estava habituada a fazer. Ora, como escreveu o estudioso e professor Brevard Childs na sua introdução, ele diz que o julgamento concreto que se falou contra as nações individuais nos capítulos 13 a 23 é entendido como ilustração do julgamento final e universal contra todo o mundo, que dará início então à redenção de Israel. Esta é a perspectiva deste professor de Yale quando ele escreveu a sua introdução sobre este texto de Isaías. No entanto, é preciso terem atenção que os textos não referem propriamente uma situação histórica específica. Basta nós lermos os capítulos 24 a 27 para nós verificarmos isso, com exceção, no fundo, deste versículo que nós sabemos, do versículo 10 até ao versículo 12, onde se fala então de Moab. De resto, nós não temos qualquer outra referência, propriamente dito, tanto geográfica como histórica. Ora, a preocupação principal é que estes textos procuram descrever a pecaminosidade humana em termos gerais, não se restringindo única e exclusivamente a um aspecto específico. Porque, tendo esta preocupação, eles querem dizer, ou os escritores, ou os redatores, os editores de todo este texto, chegam à conclusão que o mundo, apesar de ter sido varrido por uma devastação, no fim virá redenção para toda a terra. E como diz a professora Sandra Richter, o livro de Isaías, nós encontramos, em primeiro lugar, o julgamento. Mas o julgamento nunca é a palavra final de Deus. A palavra final de Deus é sempre a redenção. E é isso que está expresso muito bem neste livro. E por isso, quando nós lemos algum capítulo que fala de devastação, destruição, logo quase a seguir nós temos palavras que mostram o plano final de Deus. E isto é interessante, porque se em termos gerais o livro está dividido entre duas partes, julgamento, a primeira parte até ao capítulo 39, e depois redenção, restauração, do capítulo 40 até ao capítulo 66, nós encontramos, mesmo assim na primeira parte, textos predominantemente de julgamento, mas que depois, entre eles, há sempre um texto, há sempre um versículo que fala do plano final de Deus. Alguns estudiosos têm visto nestes capítulos frases que roçam o estilo apocalíptico, mas o professor Crabtree, por exemplo, refuta esta ideia quando ele diz que na literatura apocalíptica o escritor fica desesperado com o progresso lento da justiça na sociedade e por isso mesmo não se falará aqui propriamente de literatura apocalíptica, diz ele. Ele prefere utilizar então a expressão nós temos uma coleção de profecias escatológicas com algumas características, diz ele, que depois, mais tarde, foram usadas pela literatura apocalíptica. Ora, independentemente disso, aquilo que nós lemos em relação ao capítulo 24, se já tiveram a ocasião de ler o texto todo para situar, no fundo, a nossa lição da escola dominical, parece que nós estamos perante um quadro apocalíptico. A Terra está completamente virada do avesso. Contudo, não deixa de ser uma mensagem profética com contornos escatológicos. Isto é, este texto aponta para a execução final do plano de Deus para a humanidade e para toda a criação. Por isso, ao refletirmos no texto de Isaías 25, 1 a 10a, nós iremos notar verdades sobre o que Deus tem reservado para aqueles que, no fundo, esperam nele. E esperamos que estas descobertas o motivem a si, a motivem a viver fielmente com Deus e até a ter uma confiança plena neste plano que Deus tem revelado ao ser humano ao longo dos séculos.
e que continua a revelar através destes textos bíblicos que são para nós hoje palavra de Deus. Nós vamos seguir o esboço da nossa revista. Mais uma vez, continuando com os subtópicos que a revista nos apresenta e, ao mesmo tempo, refletir naquilo que cada versículo, ou pelo menos os contextos dos versículos, nos dizem. O primeiro tópico é cantar louvores. Isaías 25, 1 até ao versículo 5. Espero que já tenha lido este texto e que agora, com a sua Bíblia aberta, possa lembrar alguma coisa. Se não, pare o vídeo e leia o texto e continuo depois. E o que é que nós encontramos aqui? Todos os estudiosos, quando olham para os versículos 1 até ao versículo 5, concordam que este texto é exatamente um hino ou um salmo de gratidão pela libertação, pelo livramento que Deus operou na vida do povo. Nós podemos ver a estrutura mais ou menos desta forma. E eu vou dividir isto para nós podermos terem atenção e podem seguir depois com este slide que vou apresentar. Em primeiro lugar, nós temos louvor. O versículo 1a, nós temos a primeira expressão. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Depois nós temos duas razões que são apresentadas para que o autor louve e exalte de facto a Deus. E estas razões são apresentadas desta forma pela conjugação que nós temos porque. Esta expressão, esta palavra porque que nós encontramos aqui, começa por dizer porque fizeste maravilhas, versículos 1b, e depois porque fizeste da cidade um montão no versículo 2 e continua por aí fora. Depois destas razões nós temos o efeito. E o versículo 3 mostra-nos exatamente aquilo que aconteceu, o resultado. Então, o que acontecerá é porque Deus agiu de tal forma, então um povo feroz te glorificará. A cidade das nações terríveis te temerá. Portanto, este é o efeito. Logo a seguir, voltamos a ter razões, indicadas, mais uma vez, por esta palavra. Porque. Porque foste a fortaleza do pobre, digo. Versículos 4, a primeira parte. E depois, lá para o final do versículo 4, nós temos novamente a palavra porque. Porque o sopro dos opressores ou dos violentos, nós temos isso no versículo 4, a linha D. E finalmente voltamos ao efeito. E o efeito é aquilo que Deus acabará por fazer no versículo 5c, porque a primeira parte do versículo 5 ainda faz parte da segunda explicativa do porquê do versículo 4. E por isso nós temos aqui, tu abrandarás o calor com a sombra, e assim se responde ao cântico dos violentos, embora as nossas Bíblias digam, e assim acabará o cântico dos violentos. Ora, o início é um cântico de louvor, não há dúvida. Este louvor a Yahvé, com características de salmos, e nós podíamos até ver que isto se compara muito bem ao Salmo 63, versículo 1, ó Senhor, Tu és o meu Deus. Ao mesmo tempo, este louvor que nós temos aqui neste início é uma afirmação de fé, é uma afirmação de convicção, em que o adorador sente uma relação íntima com Deus, a ponto de o tratar por tu. Lembrando que a palavra tu aqui é exatamente uma palavra que está a ser enfatizada pelo escritor. Ora, isto faz-nos lembrar exatamente o pensamento de um filósofo judeu chamado Martin Buber, quando ele escreveu algo sobre a relação profunda que se tem com Deus, e que é através desta relação eu-tu. Para ele, para este filósofo judeu, Deus nunca pode ser visto como uma coisa. Por isso, Deus é entendido através
desta relação, e não através de conceitos, através de definições, mas principalmente Deus sente-se, Deus experimenta-se nesta abordagem de um encontro pessoal. E para ele isto acontece exatamente quando nós estamos na nossa oração, falamos com ele, quando nós estamos a adorá-lo e quando temos a nossa vida espiritual. E uma coisa interessante para Martin Buber é que esta relação espiritual com Deus e esta adoração não é uma coisa que se faça individualmente. É algo que nós temos e encontramos Deus num relacionamento também com os outros. Esse é um pensamento até muito interessante. Mas continuando, a experiência do profeta que nós temos aqui no texto de Isaías é uma experiência que ele tem com Deus através deste reconhecimento daquilo que Deus significa para ele, através desta adoração, através até da confissão e até do testemunho, porque eu entendo quando ele diz eu louvarei o teu nome, a palavra pode ser eu confessarei exatamente o teu nome. Portanto, isto significa que se trata de um testemunho do nome de Deus. E é tudo isto que o leva a apresentar as primeiras razões para a sua atitude. Temos aqui um fenómeno de causa e efeito, por assim dizer. O que causou toda esta reação do profeta é precisamente a ação de Deus. Deus agiu primeiro. Embora ele tenha começado exatamente com a sua reação, mas ele agora vai explicar porquê que ele efetivamente tem esta reação. Porque é que ele quer adorar e louvar a Deus? É porque ele sabe que Deus tem agido de uma forma maravilhosa. O texto fala de maravilhas ou coisas maravilhosas, como os atos de Deus, que estão normalmente no texto de Isaías relacionados com julgamento e também com salvação. Mas é também possível que a palavra esteja aqui associada ao termo conselhos. Se nós víssemos o texto em hebraico, nós iríamos compreender aquilo que eu estou a dizer, porque a forma como eu iria traduzir a frase seria desta maneira: tu estabeleceste conselhos maravilhosos desde a antiguidade. Ok, eu juntei, fizeste maravilhas, os teus conselhos antigos, fidelidade e em verdade, e juntei tudo isto para dizer, sim, tu estabeleceste conselhos maravilhosos desde a antiguidade em perfeita fidelidade. Isto para nós traduzirmos todo o texto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o profeta reconhece que este tem sido o propósito de Deus ao longo da história, em que a palavra conselhos também significa, às vezes, avisos. Avisos que Deus dá. E Deus apresenta verdadeiramente estes conselhos maravilhosos, ou estas maravilhas em conselhos, em avisos, e que tem sido exatamente desde a antiguidade até ao momento em que a pessoa está. É preciso que o leitor compreenda isto. O profeta reconhece que este propósito de Deus alonga-se em toda a história da humanidade e principalmente do seu povo. E tudo aquilo que Deus fez é verdadeiro e é estrondoso. Ele sempre avisou, sempre deu bons conselhos às suas criaturas e ainda mais, principalmente ao povo que ele escolheu e que ele chamou. E nós hoje, leitores, podemos considerar exatamente isso. Que Deus continua a avisar-nos, Deus continua a dar-nos conselhos extraordinários, maravilhosos, que vêm desde os tempos antigos. Os planos de Deus são diferentes dos planos do ser humano. O versículo 2 então mostra-nos este contraste ao descrever aquilo que Deus fez com a cidade. Cidade aqui que simboliza certamente a presunção e a insolência do ser humano. Porque a cidade é algo que cresce, é algo que se desenvolve, como nós podemos entender o conceito de cidade. Embora nós temos aqui dois termos para a palavra cidade no texto em hebraico, neste versículo 2, em que o primeiro termo refere-se ao edifício fortificado em si, embora nos pareça o contrário pela tradução que nós temos nas nossas Bíblias, mas o primeiro sim refere-se a uma cidade com um muro à volta. É o mesmo que eu dizer, por exemplo, a cidade de Almada está completamente vazia.
ou as ruas da cidade de Almada estão vazias. Portanto, eu estou a utilizar a palavra cidade exatamente no contexto físico, no contexto de espaço. Mas eu também posso dizer que a cidade de Almada portou-se bem nestes últimos tempos de pandemia. Ora, quando eu utilizo a cidade de Almada portou-se bem, eu estarei a referir exatamente ao povo e não propriamente ao espaço físico. E é isso que nós temos aqui. Os hebreus têm duas palavras que podem ser distinguidas desta forma. E é interessante porque a segunda palavra, então, fala-nos das pessoas que constituem essa cidade. O que o texto nos diz é que tudo fica reduzido a um montão de pedras, a um povo arruinado. E a realçar então esta situação, temos nós a frase o passo dos estranhos, diz a minha versão, para que não seja mais cidade. Eu entendo que esta palavra até deveria ser traduzida por a cidade dos insolentes. Há exatamente esta reação, porque esta palavra poderá ser interpretada desta forma. Em vez de estranhos, a crítica textual sugere que nós leiamos insolentes. O importante aqui é que Deus não vai permitir que o ser humano construa coisas às quais ele se agarre como tábua de salvação. Por isso, se as pessoas que vivem nos seus espaços, elas se tornam insolentes, pensando que estão mais seguras porque estão na cidade fortificada, e aqui seria este o sentido, então podem ter consciência disto, em que isso não irá ser mais permitido por Deus, e essa cidade ou essa insolência nunca mais será edificada. O efeito encontrado, por exemplo, no versículo 3, denota uma certa inversão de ações. Aquele povo que se achava poderoso, e a palavra também significa aqui, neste caso, feroz, acabará por glorificar a Deus. É impressionante como é que isto é possível acontecer, mas é esta a realidade. E tomem nota, exatamente, a palavra glorificar aqui está associada ao termo hebraico que significa glória, que é a palavra kabod, que nós tantas vezes usamos, e que tem este sentido de peso, de honra, dignidade. Isto significa que o povo que pela sua crueldade exigia honra para si, deixará de o fazer para atribuir essa glória, essa honra a Yahvé. A cidade das nações terríveis. Eu estou a utilizar esta palavra terríveis em vez da palavra formidáveis que aparece no nosso texto bíblico, porque entendo que este é que é o sentido desta palavra neste caso. Acabará por temer mais a Deus, em vez de fazer tremer os povos por causa da sua ferocidade. O segundo grupo de razões, orações explicativas, destaca esta ação de Deus a favor destes pobres e destes necessitados. Duas palavras tão importantes. Sim, estas duas palavras que descrevem, em primeiro lugar, a palavra que é traduzida por pobres, descreve os impotentes, aqueles que não têm capacidade física até para reagir contra os opressores ou os ditadores, e, ao mesmo tempo, aqueles que são necessitados, isto é, que não têm capacidade financeira para fazer face às situações da vida. Por outro lado, esta palavra fortaleza que nós encontramos aqui, aplicada então a Yahvé, aplicada a Deus. É interessante porque esta palavra, de uma forma geral, descreve um lugar de segurança, um lugar de proteção, e o que contrasta ao mesmo tempo com a cidade fortificada que está reduzida a ruínas. Ora, aqui Yahvé é apresentado exatamente como aquele em quem o seu povo encontra a verdadeira proteção em tempos de aflição, em tempos de angústia, inclusive em tempos de guerra, como aqueles que o povo vivia naquela altura. E é assim que o profeta usa termos que eram aplicados no dia a dia das pessoas, e por isso mesmo acaba por apresentar Yahvé, ou apresentar Deus, como aquele que verdadeiramente pode assegurar refúgio e proteção.
Utiliza-se a palavra tempestade, utiliza-se a palavra calor, assim como também depois a algazarra ou o tumulto, de acordo com a palavra que é utilizada aqui, precisamente dos insolentes, mais uma vez deveria ser essa a palavra traduzida aqui no versículo 5, em vez de estranhos, usando o mesmo critério que usamos nos versículos anteriores. E por isso mesmo nós verificamos que para o profeta, para o anunciador da mensagem de Deus, só em Deus é que nós encontramos verdadeira segurança. Ora, isto faz-me lembrar que para um povo que certamente se lembra da sua travessia no deserto para chegar à terra prometida, o quanto eles sofreram, principalmente pelo calor naquele deserto, quando não havia sombra. E por isso eles devem estar lembrados daquela nuvem que aparecia e que seria revigorante para lhes dar mais tranquilidade e menos calor. A promessa é que Deus fará diminuir o calor, assim como também, como nós vimos no final do versículo 5, acabará o cântico dos violentos. A palavra acabar aqui está a ser reinterpretada porque a palavra hebraica é a palavra que significa responder e que ela poderia ser entendida como estando na voz passiva ou então como sendo uma resposta efetivamente de Deus, assim, e Deus responde e ele responde ao cântico dos violentos. Isto é, o cântico dos violentos tem uma resposta adequada àquilo que eles cantavam. E se eles cantavam vitória antes do tempo, então podem ter toda a certeza que Deus lhes dará uma resposta adequada a esse cântico que eles tinham antes. E a resposta adequada é fácil de entender. É Deus reduzindo-os àquilo que eles deveriam estar reduzidos, isto é, a meros seres humanos que devem reconhecer a soberania de Deus. Isto leva-nos então a pensar seriamente nesta imagem que Deus nos apresenta no seu texto bíblico através da voz do profeta e até dos editores deste livro de Isaías, que é bom e é importante nós refletirmos. O que é necessário nós termos na nossa vida para reconhecermos que este Deus merece o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso testemunho acerca dele? Pode pensar sobre o assunto e responder nessas linhas da nossa revista. Nós queremos agora pensar exatamente no segundo tópico. E o segundo tópico leva-nos ao tema Celebrando Juntos, versículos 6 até ao versículo 8. Ora, num contexto onde imperavam as guerras e entre reinos, entre os impérios até daquela altura, é interessante que o termo o Senhor dos Exércitos venha agora definir exatamente a soberania de Yahvé sobre todos os exércitos. Este epíteto normalmente ou originalmente estava associado ao santuário de Siló. Nós podemos ver isto em 1 de Samuel, no capítulo 1, versículos 3 e até no versículo 11, em que fazia parte de uma tradição antiga que via ou percepcionava Yahvé em constante luta contra os inimigos do seu povo. Esse pensamento, essa ideia de Yahvé como o Senhor dos Exércitos é muito importante para o povo israelita nesta altura, e principalmente quando eles estão habituados a ver tantos exércitos, como o caso do exército da Assíria, como o caso do exército da Babilónia, o exército do Egito também. Tudo isso faz o povo pensar que em Yahvé eles encontram exatamente o Senhor dos Exércitos.
Esta associação com a arca onde Yahvé estava assentado para orientar o exército israelita mostra ao mesmo tempo um conceito existente no meio do povo de que este Deus merecia exatamente este título que é Yahvé Tsebaot. No Salmo 24, versículo 8 e no versículo 10, nós temos exatamente a imagem de um guerreiro que é atribuída a Yahvé. Ele é o Senhor dos exércitos celestiais e certamente que o termo depois foi usado pelos profetas para se referir a outras coisas, mas aqui este texto de Isaías usa o termo, provavelmente com o objetivo de avivar a memória do povo sobre o passado, a fim de eles olharem para o futuro com esperança. Isto é o que acontece exatamente nos textos proféticos, lembrando que este Deus é o Deus de todos os exércitos e que aquilo que o povo experimentou no passado pode fazê-lo ver que há esperança exatamente para o futuro. Reparem na expressão que nós temos aí no versículo 6. O Senhor dos exércitos dará neste monte. É interessante, neste monte, mas que monte? De facto, nós temos aqui um pronome demonstrativo, este. A realidade é que não há menção do nome do monte. É provável que os ouvintes, ao ouvirem, ao lerem até este texto, poderiam associar várias vezes este monte com o Monte Sião. Vários exegetas fizeram esta identificação e são muitos os que fazem esta identificação. A realidade é que o texto de Isaías não nos fala aqui particularmente nessa situação. Nós poderemos associá-lo com outros textos onde se fala no Monte de Sião, sim, no próprio texto de Isaías, mas esta coleção, à partida, não faz essa identificação. E eu penso que o facto de, neste pequeno apocalipse, assim nós podemos dizer, o nome Sião não aparece, certamente é porque o autor quer implicar que o lugar de Deus não é mais um lugar físico na Terra, mas um lugar que vai muito para além do tempo e do espaço. Mas, mesmo assim, nós podemos lembrar várias vezes que o povo está sempre sintonizado com esta terra. E é este banquete, um banquete que Deus prepara, que é a expressão deste dom universal da salvação, diria um teólogo chamado Joseph Schreiner, num comentário que ele fez sobre o livro da Escola de Isaías. E é interessante porque o participar nesta festa é usufruir destas bênçãos espirituais que Deus tem para os seus, para o seu povo em especial. Nós não podemos esquecer que os convidados para este banquete são todos os povos. E é interessante porque aqui não se usa a palavra goim, que era a palavra hebraica que designava normalmente os gentios. Aqui usa-se o termo em, que significa, em primeiro lugar, o homem comum e, em segundo lugar, o povo de Deus. Portanto, este termo, designa uma relação íntima e singular entre Deus e o ser humano, sem distinção de origem, de cor, de raça ou até de género. O banquete será abundante, será régio por causa das comidas que são apresentadas aqui, e certamente que isto faz lembrar que estes produtos eram muito importantes naquele banquete ou naquele tempo. No entanto, eu penso que o mais importante ainda é o facto de Deus apresentar agora as coisas purificadas, porque a palavra purificar aparece exatamente no final do versículo 6, para fazer lembrar às pessoas que eles estão a viver exatamente num tempo em que Deus purificou tudo e tornou as coisas puras para que as pessoas pudessem desfrutar delas. Ora, para que haja alegria no banquete, Deus propõe-se a destruir a máscara e o véu que atrofiavam estas pessoas. Na minha Bíblia tenho a palavra coberta ou
e depois a palavra véu em vez da palavra máscara que aparece nas versões tradicionais. Mas é interessante nós podermos verificar o seguinte: este verbo para destruir que nós temos aqui, este verbo significa principalmente, ou primeiramente, engolir ou absorver. Para nos faz lembrar, ao mesmo tempo que, estando o verbo num certo grau, que é o grau intensivo em hebraico, transmite uma ideia quase de uma ação muito intensa. Esta ação lembra um aspirador que suga o lixo quando nós aspiramos a nossa casa, né? Por isso, aplicando isto exatamente ao texto, nós iríamos dizer que esta máscara e este véu são dois objetos que impedem as pessoas de verem com clareza, à semelhança realmente de lixo, obstáculos que são colocados na frente das pessoas que não as deixam ver a beleza daquilo que está do outro lado. E esta beleza do banquete, na presença do Senhor dos Senhores, na presença do Rei dos Reis, estava a ser obscurecida, tapada exatamente por esta máscara e até por este véu que o profeta fala. Está sobre as nações, e isto implica que antigamente nem todas as pessoas teriam possibilidade de ter este acesso a Deus. Até porque nós verificamos que a palavra muitas vezes está associada até à questão de um véu que era colocado na frente. Faz lembrar o véu de Moisés, faz lembrar o véu no templo, que impedia que as pessoas tivessem esta comunhão com Deus. Agora, esta visão que o profeta tem é a visão de Deus a ser apresentada em toda a sua plenitude e convidar todas as pessoas a participar no seu banquete. O versículo 8 começa com o mesmo verbo que nós vimos no versículo 7, que é traduzido por destruir. Aqui na minha Bíblia é traduzido por aniquilar. E, de qualquer forma, o verbo é o mesmo, que implica este absorver, este sugar. E isto significa que Deus absorverá a morte para sempre, que é o que o texto nos diz. A morte sempre foi uma realidade existencial do ser humano, causadora muitas vezes de dor, de sofrimento, de tristeza, e nós vemos aquilo que acontece nas pessoas, principalmente quando algum ente querido falece. Há tristeza, há dor, há sofrimento. E precisamente para que o povo não passe mais isso e não tenha mais essa experiência, então o texto diz-nos que Deus absorverá completamente isso. A partir do momento em que ela deixa de ter domínio sobre as pessoas, isto é, a partir do momento em que a morte deixa de ter domínio sobre as pessoas, então deixa de haver lágrimas, deixa de haver esta vergonha, este opróbrio, esta miséria, esta desgraça. Ora, não é por acaso que o apóstolo Paulo associa exatamente este texto com a sua descrição sobre a ressurreição de Cristo. E em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde ele fala exatamente sobre a ressurreição e diz que nós seríamos os mais infelizes se nós não cremos na ressurreição de Cristo, e se Cristo não ressuscitou, então somos miseráveis. E o apóstolo Paulo acaba por chegar a um ponto em que ele cita exatamente o texto e diz: tragada foi a morte na vitória. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 54, que nós podemos ler. Tragada foi a morte na vitória. Este tragada dá exatamente a ideia de ser absorvida, ser sugada, como o aspirador faz, não é? Ora, a garantia que o crente tem de que ressuscitará para nunca mais morrer é a própria ressurreição de Jesus. E é por isso que este texto é um texto efetivamente escatológico. É um texto que fala daquilo que Deus planeia fazer e que vai fazer, embora nós ainda continuemos aqui. O profeta fala deste momento escatológico com toda a segurança, porque reparem naquilo que nós encontramos exatamente no final do versículo 8. O final do versículo 8 diz: porque o Senhor o disse. Porque Yahvé diber.
Isto significa que não há outra explicação mais plausível para se afirmar aquilo que se afirmou anteriormente, a não ser Yahvé falou, ponto final. E aquilo que Deus diz, cumpre-se. E será importante nós termos essa noção. Algumas perguntas para pensar e refletir sobre esta situação. Você vive em paz nestes dias em que se fala tanto de mortes? Como é que você demonstra que acredita plenamente naquilo que Deus diz? Há alguma forma específica para nós demonstrarmos que acreditamos naquilo que Deus diz, que Ele aniquilará, enxugará toda a lágrima, acabará com a morte, deixará e fará com que não haja mais o opróbrio, não haja mais miséria, não haja mais tristeza no povo? Acreditamos nós verdadeiramente nisso? Como é que nós vivemos essa confiança ou essa certeza, se é que nós temos essa certeza? O terceiro tópico leva-nos agora aos versículos 9 e 10a, isto é, até à primeira parte do versículo 10. Ao lermos este texto, eu fiquei a pensar naquilo que um certo teólogo chamado von Rad, a determinada altura, diz que o pensamento israelita sobre o tempo não era um pensamento linear. Nem os israelitas olhavam para o futuro como uma coisa abstrata. E isto é interessante, quando eu li isto que von Rad escreve na sua teologia do Antigo Testamento. E porquê? Porque nós normalmente estamos habituados a pensar em coisas muito abstratas. As nossas definições são sempre abstratas. E é interessante nós olharmos para o tempo não como uma coisa puramente linear, nem como uma coisa que é inalcançável, mas sim como uma coisa que nós estamos a viver. E talvez por essa razão os profetas tenham usado a expressão naquele dia como um momento em que existe em acontecimento. Naquele dia acontecerá, naquele dia dirá, mas é preciso ter atenção porque eles não têm os verbos no futuro aqui. Os verbos são apresentados ou no perfeito ou no imperfeito, isto é, ou em ação acabada ou ação por acabar, e esta ação por acabar significa que ela está neste processo de realização. E é isso que aponta esta perspectiva. Esta perspectiva escatológica é o momento da ação de Deus, que já está a acontecer. E o profeta queria que o povo entendesse isso. Ainda que eles estivessem no cativeiro, eles deveriam entender que a ação de Deus já está a acontecer, porque o plano de Deus vai se concretizar, vai se realizar. E esta é a ideia que o profeta quer que os seus ouvintes absorvam. E certamente para nós hoje o texto bíblico também deve nos levar a isso. Ora, nós temos aqui um texto de verdadeira exultação e de verdadeiro regozijo, porque quando se diz eis que este é o nosso Deus. A expressão eis confirma aqui a ideia de um momento presente. Portanto, lá está. Eles não veem as coisas como algo que vai acontecer no futuro, mas eis aqui agora o nosso Deus. O nosso Deus está aqui e Ele está a agir, Ele está a confirmar exatamente este momento. Este momento que pode ser até visto em termos escatológicos, mas que nunca será por uma questão de um futuro que nunca mais vamos alcançar. Esta era a forma que eles utilizavam para apontar para Deus, no seu aspecto mais real, no seu aspecto mais concreto, que é possível o ser humano conceber. E este pronome demonstrativo, mais uma vez aqui, este, transmite esta ideia de que o povo está a apontar para alguém que não é abstrato, mas que está ali. No fundo, o Deus de Israel manifestava-se nas suas ações.
eram estas que o tornavam real, que o tornavam presente para o povo. Ao mesmo tempo, esta expressão, o nosso Deus, denota esta relação que existia entre Deus e o seu povo. Não é à toa que se diz o nosso Deus. Ela faz com que o povo tenha consciência que voluntariamente tomou para si Deus como o seu Deus. Isto é o que deve acontecer. No entanto, só canta assim quem experimentou esta verdadeira misericórdia do Senhor através desta libertação do opróbrio e da vergonha. Como diria o teólogo católico Chocal e Dias no seu comentário sobre Isaías, ele diz que a vitória foi, antes de tudo, a salvação do povo. Esta é que era a vitória. E nós encontramos aqui exatamente o verbo salvar, que se encontra no imperfeito. Dá-nos a ideia de uma ação por realizar, mas que é causada por Deus. Ela já foi provocada, ela já foi iniciada e por isso é salvação do nosso Deus. Nós esperamos que Ele nos vai salvar, porque nós sabemos que Ele é o Deus que está em ação. As versões mais antigas traduziram por "e Ele nos salvará". Outras mais recentes dizem "para que nos salve". É interessante nós vermos estas diferenças, inclusive nas tentativas de traduzir o verbo que se encontra no imperfeito do ifil, isto é, do causativo. Em Isaías 46:7, por exemplo, este mesmo verbo, da mesma forma, com a mesma forma que nós encontramos aqui, ele é traduzido, por exemplo, pelo presente, de acordo com a minha versão. E talvez possa fazer o mesmo sentido aqui, que ele nos salva. Portanto, nós temos esta consciência, seria o povo a dizer. A realidade é que o povo tem a certeza plena de que Yahvé salva, e salva agora. E há uma repetição desta primeira frase com a variante de Yahvé em vez da palavra Deus. Sim, este é o nosso Deus. Este é o Senhor. Este é Yahvé. E quando se utiliza exatamente a palavra Yahvé, está-se a utilizar o nome de um Deus que estabeleceu um pacto e uma relação com o seu povo. Outra coisa interessante que nós podemos notar aqui é que no final do versículo 9 nós temos "na sua salvação gozaremos e nos alegraremos". A palavra salvação, Yeshua, faz-nos lembrar exatamente o nome de Jesus em hebraico. E há aqui toda uma relação. Mais uma vez, esta situação de falar da salvação de Deus, em que Deus continua a ter o seu plano bem estruturado, tudo muito bem organizado, e que Deus vai concluir todo o seu plano. E que Deus vem a concluir exatamente a salvação nesta pessoa. Yeshua. Jesus é salvação. Yahvé é salvação. Por outro lado, nós temos aqui também a identificação do tal monte, né? Agora no versículo 10 diz: porque a mão do Senhor repousará neste monte. A mão do Senhor repousará neste monte. A omissão do nome do monte continua a ser algo importante, precisamente para nos fazer refletir que o profeta tem a intenção de alargar o domínio do Senhor. Portanto, não se restringe pura e simplesmente à questão do Monte Sião. Nem podemos estar só a pensar que vai ser no Monte Sião que Deus vai estar. Não. A palavra aparece aqui apenas com esta designação. É o monte. É o local da presença e da majestade de Deus. E este lugar é um lugar abrangente para todos os povos, em que todos os povos realmente se congregarão. Claro que nós não imaginamos
os bilhões e bilhões de pessoas todas associadas ou à volta exatamente do Monte Sião, porque isso seria incomportável. Mas nós temos aqui esta imagem da soberania de Deus. O povo continua a precisar de um certo elemento concreto para visionar este ato de Deus. Daí que há a necessidade de referir mais uma vez a este monte. E que o pronome este poderá ser usado exatamente em qualquer lugar onde a pessoa esteja. A pessoa poderá dizer este lugar, este monte, e onde quer que ela esteja, poderá designar exatamente a presença de Deus. O profeta torna enfático este monte com esse pronome. E há, ao mesmo tempo, aqui um jogo de palavras que nós poderíamos encontrar no verbo descansar. A palavra em hebraico é a palavra noach. Este termo faz-nos lembrar exatamente o nome de Noé e faz-nos lembrar também a arca que descansou, Noé, sobre os montes Ararat. Nós encontraremos isto em Gênesis no capítulo 8, versículo 4. Por isso nós encontramos aqui toda uma ligação da história e do plano de Deus. A mão de Deus sobre este monte simboliza o poder, a defesa, a proteção de Deus. E esta ideia de descanso implica uma permanência. Quão bom é nós podermos descansar, porque a mão de Deus descansa sobre o monte. A mão de Deus descansa sobre o lugar onde nós estamos. E nós precisamos de experimentar esta realidade na nossa vida. A realidade da presença de Deus. E como é que nós poderemos fazer isso? Através da oração, através da adoração, através do testemunho. E claro que isto não é uma coisa que se possa fazer única e exclusivamente individualmente, sozinhos. Nós precisamos de fazer isto em comunhão com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com todos aqueles que adoram verdadeiramente a Deus. E quão bom é nós podermos descansar em Deus, dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus. Dizendo ao mesmo tempo: eis que este é o nosso Deus. Nele nós esperamos a salvação. E por ele nós temos esperado. E claro que este temos esperado não significa que Deus não esteja já presente na nossa vida. Deus já está aí ao nosso lado, conosco. E nós precisamos de afirmar cada vez mais esta presença de Deus. E assim chegamos ao final da nossa lição, esperando que ela tenha trazido algo benéfico para a sua vida e a tenha ajudado a entender aquilo que Deus efetivamente quer que você viva neste momento. Que Deus vos abençoe e até